Olá, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Wanderson, sou fundador da comunidade Ponte de Misericórdia. Eu estou imensamente feliz de comemorar esses 10 anos de alegria e esperança, 10 anos da nossa comunidade com você. Vou falar aqui um pouco sobre a nossa história, refletir um pouco sobre como foi desenhando, como Deus foi desenhando a Ponte de Misericórdia. Mas antes quero te convidar a pedir o Espírito Santo sobre nós e também o auxílio de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviais o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e sempre. Amém. Quero dizer que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui e grato por todas as pessoas que participaram desse congresso, por todas as pessoas que mandaram seus vídeos, que rezaram, que ajudaram na parte técnica. Eu estou imensamente feliz de perceber que existe um carinho pela nossa comunidade, pela nossa missão, pelo nosso projeto. Muito obrigado de coração. Olhar para esse mosaico dessas, ver os olhares, o olhar de cada uma dessas pessoas é uma gratidão, é um sinal do amor de Deus por nós. Então quero expressar também o meu carinho, o meu amor por você. Muito obrigado. E para começar eu quero falar de como começou, isso na minha vida, na minha história. E eu até fui marcado por Deus em alguns momentos da minha infância, mas estava longe. Até que novamente reencontrei o Ministério de Universidades, no Ministério de Universidades Renovadas, aquele que é o autor da minha história. E eu sempre sonhei com coisas muito grandes, sabe? Eu sempre fui de muita ambição, vaidoso, orgulhoso, queria coisas grandes. Então eu encontrava com algumas pessoas assim e eu queria aprender com elas, mas também queria superá-las. Até que encontrei Jesus Cristo e ele era invencível, ele é invencível. Eu falei, olha, com ele não dá, com ele eu não posso. A minha única alternativa é segui-lo, é reconhecer que ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Então, eu só posso, não tem outra escolha senão me tornar servo. É maior que eu, é algo grande que me supera. Então, naquele momento, eu armei uma armadilha de amor para mim mesmo. Porque sabendo da minha vaidade, da minha arrogância, sabendo das minhas inconstâncias, eu tinha que me comprometer. Então, naquela época, quando surgiu as primeiras inspirações da comunidade, eu saí falando para todo mundo que queria fundar uma comunidade, que teria uma comunidade. Isso foi o jeito que eu percebi que seria a alternativa de me prender, porque eu queria me prender com Cristo para sempre. Me marcou. E deu sentido à minha história. Me disse quem eu era, olhou nos meus olhos e me disse quem eu era. Fez eu recordar de coisas que mostravam o carinho dele na minha vida, que mostravam o carinho dele na minha história. E duas imagens sempre me vinham à lembrança, duas imagens da infância sempre me vinham à lembrança durante toda a minha história. Mesmo antes de ter voltado para a igreja, de ter reencontrado o Nosso Senhor, essas imagens ficavam na minha cabeça. Que era uma imagem de uma pinguelinha. Meu avô, morava numa casa perto da minha, e quando eu era novinho, ele cultivava hortaliças num morro assim, do lado da nossa casa. E aí ele me levava para lá de vez em quando, e quando chovia, ficava meio que um corguinho assim, e eu lembro só da imagem da pinguelinha, meu avô falando, eu vou construir uma ponte aqui pra gente passar. E eu não sabia por quê, mas essa imagem ficava na minha memória, essa imagem ficava no meu coração. E uma outra imagem era, eu lembro até hoje também da igreja, do pilar que estava do lado, e meu pai me levantou justamente no momento em que o padre levantava
Jesus eucarístico e falava: esse é o Cordeiro de Deus. Eu lembro só disso, dessa imagem, eu tenho aquela fotografia na minha memória. E eu também não entendi o porquê. Com o passar do tempo, com esse reencontro, Jesus foi me revelando a ponte e a Eucaristia, sinal da pura misericórdia de Deus. E isso é a ponte. A ponte é aquela que vai ao encontro das pessoas para que elas se encontrem com Cristo. E muita coisa florescia no meu coração no comecinho e eu não entendia o que era. Cheguei a pedir a Deus uma passagem. Eu falei assim: me dá uma passagem, um norte, uma direção. E aí, numa oração com amigos, foi contado aqui no congresso em outro momento, Deus me deu a passagem, que é 1 Pedro 4, de 7 a 11, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça com capacidade que Deus lhe concedeu. Repetindo, se alguém fala, faça como se pronunciasse palavras de Deus. Alguém presta um serviço, faça com a capacidade que Deus lhe concedeu, a fim de que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então essa passagem traduz muito do que tinha no meu coração no começo, que era o serviço e a oração, que era o encontro com o outro, que era a educação, que é latente no nosso carisma. Então isso falou muito para mim, essa passagem, direcionou todos os nossos projetos até hoje. Tem uma colinha aqui que eu vou falar um pouco desses projetos, vou contar um pouco para vocês esse projeto. Foi a maneira que eu achei de mostrar para você um pouco do que é a ponte, do que é a história da ponte e o que cada coisa significa para nós, em cima daquilo que Deus nos pediu, em cima daquilo que Deus nos propôs. Quando eu falei dessas lembranças que eu tive, essas lembranças que estavam aqui dentro das epifanias, isso já era uma manifestação do amor de Deus. E se você olhar para a sua história, você vai ver que existem manifestações do amor de Deus. Existem situações que marcaram a sua vida de uma maneira que talvez você não tenha percebido ou não tenha conseguido entender. Sabe por quê? Porque, como diz São Paulo, nós devemos nos esforçar e pedir ao Espírito Santo que nos permita ter um conhecimento do amor de Cristo. Um amor que supera todo conhecimento. Porque não é um conhecimento compreensível. Não é um conhecimento que cabe dentro. É um conhecer de maneira tão evidente que você não resiste. Você se deixa levar. Como diz Santo Inácio, a conversão, e foi assim na minha vida, a conversão não é uma mudança de pensamento simplesmente. É também. E a gente deve se esforçar para tentar compreender Deus cada vez mais. Não vamos conseguir na totalidade. Mas a conversão, sabe o que é? É uma mudança de Senhor. Eu era senhor de mim mesmo, arrogante, prepotente, querendo conquistar o mundo com as minhas forças. Mas quando eu encontrei Cristo, eu percebi que Ele era o meu Senhor e que não fazia sentido eu viver a vida à minha maneira. O que Ele tinha para mim era muito melhor. E a graça de ser ponte é de unir pessoas, porque a amizade sempre foi algo forte para nós. Se você olhar para esse congresso, o quanto de pessoas que estão aqui partilhando com a gente, enfrentando desafios da tecnologia, enfrentando desafios vencendo a si mesmo, para poder mostrar um pouco de carinho por nós e trazendo coisas maravilhosas para todo mundo, com as suas falas, com seus testemunhos. Então, a ponte é uma ponte de união entre pessoas. Mas não só, a nossa missão também passa por unir o coração de cada um. A gente mesmo, sermos nós um ser humano integrado, um ser humano único. Porque muitas vezes a gente tem um coração dividido, distraído, despedaçado. Mas quando a gente encontra Cristo, Ele vai costurando o nosso coração. Ele dá sentido à nossa história. Ele mostra que as coisas têm significado, que Deus nos acompanha. Eu vi que existe algo muito maior do que eu e que me cuidava o tempo todo, que cuidava de mim,
que queria ser meu amigo, que queria me puxar, que queria vir junto comigo, vir até onde eu estava e me levar para um lugar melhor. Então, não só a ponte une pessoas, temos aqui no nosso congresso diversos carismas, nós somos apaixonados pela igreja. Não só perceber que é essa união entre pessoas, entre carismas, nas nossas mesas, nas férias, é engraçado, porque as pessoas, que vão para fora da ponte, passam por aqui, descobrem sua vocação e vão para os lugares quando estão de férias, se encontram, vêm comer com a gente. Então, às vezes no mesmo dia vem gente de uma congregação, de outra, fica uma mesa bem colorida, assim, com os hábitos. E às vezes um sai, o outro está chegando. É uma alegria para nós receber essas pessoas e poder ir ao encontro dessas pessoas também. E além de unir o ser humano, e quando a gente une o ser humano, a humanidade, a pessoa toda, acontece que ela tem abertura para entregar essa vida que ele tomou posse para o próprio Cristo. Então, o terceiro ponto de ser ponte é ser uma ponte que é capaz de tornar a pessoa uma só coisa com o nosso Senhor. Esse é o objetivo final, que a gente se torne um com o nosso Senhor. Eu sempre gosto de perguntar para os meninos assim, e aí? Agir como Cristo é fácil? E eles falam, não, é muito difícil, não sei o que. Eu falei, olha, mas tem algo mais difícil que agir como Cristo. É reagir como Cristo. Porque agir como Cristo a gente vai, planeja, vai lá e faz uma boa ação. Agora, reagir como Cristo é permitir que o nosso instinto também, que as nossas lembranças, que as nossas memórias, as nossas reações ajam como Cristo. Quando diante de uma situação de tribulação, a gente sabe que a esperança não decepciona e deixa brotar a alegria. E aí a gente reage como Cristo e faz muitas vezes o que não é comum para esse mundo. Então reagir como Cristo diante das circunstâncias é mais difícil. E só uma intimidade com Ele, para fazer o que Ele fazia, para fazer como Ele faria, é que vai nos permitir reagir como Cristo. Só uma intimidade com Ele vai nos permitir reagir como Cristo. E para ter essa intimidade, a gente chega num outro ponto da ponte de misericórdia, do que é ser ponte de misericórdia. É despertar e cultivar vocações. Despertar vocações porque a gente precisa mostrar esse Cristo, e aí a pessoa se encanta, porque não tem como não se encantar com algo tão belo. Mas é preciso cultivar, é preciso estar ali do lado, é preciso corrigir, é preciso ser amigo, é preciso às vezes chorar junto, às vezes rir junto, passar raiva também às vezes. Mas perdoar e reconhecer que somos todos falhos. Eu mesmo tenho muitas incoerências, mas Ele me olha e fala, vem que tem jeito. Então nosso papel é esse, despertar vocações e cultivar também vocações, mesmo que depois eles descubram que a vocação não é estar aqui perto da gente, é ir para outro lugar. Então esse é um pouco do carisma da ponte. Por isso que para despertar vocações, às vezes a gente precisa ir lá nas periferias existenciais, como diz o nosso Papa. E lá onde a igreja ainda não foi. E a gente diz também que a nossa forma de evangelizar é evangelizar as periferias da existência humana com a pedagogia da misericórdia, pela pedagogia da misericórdia, com alegria, com bom humor, com piadas às vezes sem graça, mas de quem é capaz de rir de si mesmo e rir das tribulações. Porque a gente sabe que quando a gente é fiel nas tribulações, a esperança não decepciona. Essa foi muito a marca da nossa história na ponte. Ser fiel quando era pouco, quando era difícil, também quando era bom, mas reconhecer que a gente precisa ser sempre mais para o outro. Tudo que a gente busca fazer é simples, mas é de coração, porque a gente faz, por um bem maior, buscando o Cristo. Então, despertar e cultivar vocações. E para isso tudo, para esse despertar e para esse cultivar, Deus foi nos inspirando alguns projetos, alguns projetos de estar próximo das pessoas, de ir até o encontro delas e também de acolher, de ser hospitaleiro. Então, o primeiro projeto que a gente fez foi o projeto do Karatê. Eu e Tayane, eu já fazia Karatê há muito tempo, e pensa nisso, Deus usa dos seus dons, da sua história,
E aí eu fazia karatê já há muito tempo, sou apaixonado por karatê, falo muito no meu coração tudo que a gente vive no karatê. E a Thaíne também tinha o desejo de aprender karatê. E mais do que isso, a gente falou, a gente precisa ensinar isso para os jovens, porque é um jeito deles buscarem coisas grandes, é um jeito deles desafiarem. E aí a gente criou um projeto de Sebayo Karatê-do, o Exército do Senhor. E o lema nosso, né, a gente virava para os meninos: contra quem nós devemos lutar? Contra nós mesmos. Né? Eu não conhecia Santo Inácio ainda, mas o maior desafio é vencer a si mesmo. E lá no Karatê já havia essa inspiração. Contra quem nós devemos lutar? Contra nós mesmos. É a maior luta nossa, para a gente poder vencer as nossas paixões, ordenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa história para o nosso Senhor, para Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, quase que em paralelo, veio o grupo de oração Coração de Maria. E Coração de Maria, para a gente lembrar, eu costumo dizer para o pessoal que a Ponte nasceu do coração dela. Sei lá, eu acho que num domingo assim, Deus virou para Nossa Senhora e falou: e aí, o que você quer fazer? Vamos fazer a Ponte de Misericórdia, ela respondeu. E aí a Ponte nasceu do Coração de Maria. Então a gente lembra lá. E o grupo Coração de Maria é o sinal da nossa alegria, porque é um lugar de festa. É um lugar de festa. É um lugar da gente rezar, da gente louvar, da gente cantar, de fazer piada, né? Então o nosso grupo de oração tem dois momentos, além da pregação, da partilha da palavra, das orações, dois momentos muito importantes, que é o momento piada e o momento mariano, para que a gente se lembre das nossas origens e daquilo que Deus nos chama. Depois do karatê, logo em seguida veio o projeto B-Quadro, que tem esse nome B-Quadro porque uma nota, um sinal nas partituras musicais faz com que a nota que estava em acidente, eu não sei muito bem a parte técnica, o jeito de dizer, mas quando você coloca o B-Quadro lá, a nota volta à sua essência. Quando eu escutei essa coisa da essência, ouvi de uma pessoa, eu falei: tá, o projeto vai chamar B-Quadro, porque lá no nosso projeto de musicalização, a gente vira para a pessoa e fala assim: e essa letra aqui? O que ela fala no seu coração? O que ela faz no seu coração? O que ela transforma no seu coração? O que ela diz de você quando você canta? O que você sente quando você canta? E aí a pessoa vai conhecendo a si mesma. A pessoa vai buscando aquela vida interior também, mesmo que de pouquinho em pouquinho. Logo em seguida veio o projeto Modelar-se, que é um projeto de artesanato. Então quando a pessoa projeta algo ali também, na arte, quando a pessoa tem que ter a paciência para ver que o que ela faz não é perfeito, para ver que o que ela faz tem falhas, também é autoconhecimento. Também é olhar para dentro e ir retirando aquilo que não nos pertence, porque Deus não erra, então nós somos perfeitos na nossa essência. Nós precisamos tirar as falhas, tirar os erros e crescer em Cristo. Então, no Modelar-se também é um projeto de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, a vida interior, esse olhar para si, para reconhecer a semelhança do Cristo, sempre foi presente, desde o começo da nossa história. Deus sempre nos inspirou isso. Então os projetos têm essa característica. E de uma forma que talvez, se não fosse assim, a pessoa não vinha para a igreja, não viria para encontrar o Cristo. Então a gente vai. E quando vem, a gente vai fazendo a pessoa olhar para si mesma. E aí, quando ela percebe as suas incoerências também, ela é capaz de perceber a verdade, ser capaz de buscar a verdade. E quem busca a verdade busca a Deus, sem saber, mas busca. Também, ainda nessa época, a gente criou a Dojotec, que é a Escola de Programação e Robótica. E aí a gente percebeu que era preciso educar as pessoas e buscar a maestria nas coisas que a gente faz, o Magis Inaciano. Buscar ser bom também na sociedade, porque isso é um sinal da graça de Deus. Então a gente criou essa Escola de Programação e Robótica que reflete muito do nosso carisma educativo, de acompanhar, de cuidar, de educar, de apontar caminhos. E agora chego nos retiros. O primeiro retiro que a gente fez foi o Vai Caminhar, um dos primeiros retiros. E o Vai Caminhar, na verdade, é um conjunto de 7 retiros. Eu vou falar aqui para vocês os títulos dele e vou dizer por quê. O primeiro retiro é um retiro de anúncio do amor de Deus. Através de um encontro com a pessoa do Espírito Santo, a gente perceber que Deus nos amou primeiro e deu o seu Filho único. Então o primeiro retiro é um retiro de anúncio do amor de Deus, para que a gente possa ser transformado pelo Espírito Santo, perceber que Ele age em nós, e só percebendo esse agir em nós é que a gente vai se decidir por Ele, decidir segui-lo.
E aí o segundo retiro é o retiro da pessoa de Jesus. Jesus que é pessoa e proposta, mas a proposta é Ele mesmo, que é caminho, verdade e vida. Então a gente convida a pessoa no segundo retiro a olhar para Jesus, a olhar para Ele que é irresistível, que é sinal do amor do Pai, que é carinhoso, que é amigo, que caminha com a gente. Eu lembro que uma vez, assim que eu voltei da primeira vez dos exercícios de Santo Inácio, a gente fez um retiro em Cambuí, né? Eu costumo chamar aquele retiro, aquele marco da história da comunidade de a conversão de Cambuí. E ali, o que eu quis dizer para as pessoas, quando eu encontrei, eu falei, Jesus, ele é amigo, ele é próximo, ele conversa com a gente, entende? Sabe, ele fala no seu coração, você tem que ter, né, um jeito para perceber, mas se você ficar atento, ele é amigo, entende? Ele é próximo, ele cuida, é real, não é, é um mistério, mas é um mistério que está desvelado para a gente buscar. E então desse retiro, quando eu voltei da conversão de Cambuí, fortaleceu mais essa coisa da pessoa de Jesus na comunidade. Depois o outro retiro é um retiro mariano, é o terceiro retiro da nossa sequência de 7 retiros. E esse retiro mariano é para a gente mergulhar no coração de Maria e passar a viver as virtudes dela. E olhar também para a igreja como uma igreja que é família. A gente começar a perceber que a igreja é uma família. Porque Maria é nossa mãe. Jesus nos deu Maria como mãe. Então, é impossível, eu acredito que é impossível, a gente se aproximar verdadeiramente de Jesus e da igreja sem reconhecer que Maria é nossa mãe. O carinho dela é tão grande e tão perto da nossa humanidade porque a gente precisa de carinho. A gente precisa de cuidado. Então, Jesus teve essa esperteza, né? Deus teve essa esperteza, esse carinho, esse cuidado, esse amor transbordante de nos dar uma mãe muito perto da nossa humanidade, grande em virtudes, mas muito capaz, para a gente mesmo ser capaz de ouvir, de entender, ela que nos aponta o Cristo, ela que nos conduz a Cristo. E aí o outro retiro é sobre igreja e vocação. O nosso carisma, nós somos apaixonados pela igreja, pelos carismas da igreja, então esse retiro é de apresentar a igreja, os sacramentos, né, a essência dos sacramentos, os sacramentos como relacionamento com Cristo, mas também perguntar para a pessoa, e aí, qual é o seu lugar na igreja? A gente vira para as pessoas nesse retiro e fala, e agora? Como é que vai ser? E agora? O que será que Deus tem para você? E aí a pessoa precisa, aquelas que correspondem a essa pergunta, que sentem essa pergunta também no coração, é hora delas começarem a pensar. E aí vem o próximo retiro que a gente começa a mergulhar com elas no silêncio, de ir para dentro, de fazer silêncio para ser capaz de ouvir Deus que fala aqui dentro. Né? Existe, né? São Tomás, ele fala que como se fosse uma membrana dentro de nós, da nossa consciência, que Deus está o tempo todo ali falando, despejando a sua graça. E quando a gente se torna atento, Ele mesmo nos faz sensíveis aos sinais exteriores para Ele nos dizer, para a gente ser capaz de entender aquilo que Ele tem para nós. Então, quando aquilo que Deus fala lá dentro, com aquele sinal que vem de fora, encontra, aquilo ganha ressonância em nós. E a gente vai percebendo o cuidado de Deus e vai percebendo para onde Deus quer nos levar. Então, os retiros começam a ir para um caminho de silêncio. O quinto retiro, um retiro de silêncio, mas ainda com partilhas. O outro é um retiro de silêncio, mas com partilhas só com um acompanhador espiritual. E para finalizar, eles são convidados, as pessoas serão convidadas a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que foi aquilo que marcou a minha vida, né? Eu fiz uma experiência muito interessante que eu queria, né, buscava em Santo Inácio de Loyola uma razão, né, muito certinha assim das coisas e saber o caminho exato, o caminho seguro para chegar em Cristo. Então eu fui juntando dinheiro para poder ir para o retiro quase um ano e aí eu cheguei lá, né, e
teve a primeira meditação, aí eu escrevi 3 folhas em cima da primeira meditação, levei o caderno lá todo orgulhoso assim para o acompanhador espiritual, né? Mostrei para ele assim, aí ele pegou, olhou aquelas folhas assim, leu um parágrafo, virou, leu outro parágrafo, colocou em cima da mesa, virou para mim e falou assim: "E aí, o que você sentiu?" Foi um balde de água fria, né? Eu escrevi aquelas coisas lá de que eu tinha lido do Catecismo, do Bento XVI, mas ele queria saber como eu estava me sentindo, porque era para identificar as emoções interiores, né? O agir de Deus em nós. É esse sentir interno, esse sentir que é uma emoção, que a gente que passa pelos sentimentos, mesmo pelas emoções, mas que precisa ir mais fundo. Por isso é preciso fazer silêncio. Então, foi perceber, principalmente, que era um relacionamento, que Jesus é uma pessoa, Jesus é um amigo, Jesus é aquele que me olha no olho e que quer que eu o entenda só de olhar. Porque quando a gente tem um amigo próximo, a gente entende só pelo olhar, né? Ele olha para nós assim e já sabe como a gente está. Só pelo tom de voz. Aqueles que são casados sabem, né? Quando a esposa fala uma coisa, a gente já sabe só pelo tom de voz. É isso que a gente tem que ter com Jesus. Só pelo jeito que ele está falando, às vezes a gente fica numa desolação, aquilo que parece uma tristeza, e é Jesus falando assim: olha, não é por aí não. Pensa aí na sua vida que não é por aí não. Então eu pude perceber que é um relacionamento. E é isso que eu te convido, a viver um relacionamento com Jesus, a viver um relacionamento de profundidade, para dar conta de quem você é. E o único jeito é olhando para Ele, para ver como Ele te olha, porque Jesus é aquele único que te olha com a plenitude do seu ser, com a plenitude de quem você é de verdade. Então, quando você se permite olhar em Jesus, olhar para Jesus Cristo, se permite que Ele te olhe, você descobre o seu lugar no mundo, no corpo místico dele mesmo, e vai se tornando um com Ele. É por isso que a gente também tem um retiro de um dia que se chama Mira, que é de olhar para Cristo. É um retiro de adoração. A gente tem muitos momentos de adoração nesse retiro para permitir que Ele nos olhe, para reconhecer a presença diante de Jesus. E também um outro curso retiro feito em módulos, que é o Infly, que é um curso de autoconhecimento em que a gente vai colocando questões realmente práticas. Projeto de vida, tem algumas ferramentas para escrever, a gente vai fazendo em módulos para acompanhar a pessoa. Isso é um pouquinho da ponte, não dá para falar tudo ainda, mas é um pouquinho da ponte que eu te convido a conhecer, né? Na nossa palavra diz: dedicai os seus dons uns aos outros. Se você tem um dom, e mesmo que você ainda não saiba, a gente te ajuda a descobrir, mas vem para cá se você sentir o desejo, as portas vão estar abertas, né? A ponte é para todo mundo passar e a gente quer te levar para Cristo. E se você vier e falar assim: ah não, mas aquele povo lá é meio esquisito, a gente vai te ajudar a achar um lugar na igreja. É para isso que a gente está aqui, para despertar e cultivar vocações, para te ajudar a se aproximar no relacionamento com Cristo. Bom, é o que eu tinha para dizer um pouco sobre a ponte. E eu quero agradecer mais uma vez, olhar para tudo isso que aconteceu nesses dias, olhar para o carinho das pessoas, me faz perceber que não é o trabalho de uma pessoa, não é o sim de uma pessoa, mas um desejo de Deus, a ponte de misericórdia. Não é um grupo de pessoas que está fazendo, não é força humana, né? É graça de Deus, até que Ele nos ajudou. E se Ele quiser, a gente vai continuar, porque se Ele não quiser também, Ele é meu Senhor. Mas até que eu sou grato por tudo que Ele fez. E sou grato a cada um que olhou para a ponte um dia, que corrigiu, que exortou, que amou, que cuidou. Muito obrigado, muito obrigado. E com esse congresso, a gente, diante dessa situação da pandemia, a gente inaugura o apostolado da ponte online. É muito difícil para nós fazer um apostolado online, porque o que a gente gosta de receber as pessoas, levar para a cozinha, tomar um café. A nossa evangelização sempre foi 1 a 1. A gente faz os grandes encontros, mas a gente sempre se preocupou em estar 1 a 1. Então o apostolado online sempre foi um desafio para nós. Mas a gente
percebe que não tem outro caminho, então a gente precisa, é Deus que pede, então a gente precisa estar aqui. Então a gente vai fazer, tenho ideias de fazer outros eventos, outros momentos de formação online. Então nos acompanhe nas redes sociais, mas se precisar conversar pessoalmente, a gente está à disposição, porque a gente quer falar de amizade, quer falar de companhia, quer falar de caminhar para Cristo e em Cristo juntos. Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe vocês, rezem por nós, rezem muito por nós, e se sentir o desejo de ajudar, de estar próximo, venha ao nosso encontro, procure a gente, procure qualquer um de nós que vai mostrar para você como fazer isso. E para finalizar, mais uma vez, eu quero consagrar o meu coração e o seu coração a Nossa Senhora, a Jesus por meio de Nossa Senhora. Então, se você quiser fechar seus olhos e também pedir a Deus que mostre aquelas lembranças que Ele quer destacar na sua vida, que mostre quem você é. Permita-se ser olhado por Jesus. Permita-se que Ele diga quem você é. Permita que agora Ele mostre a sua história de um jeito que você nunca olhou. Permita que Ele aponte e fale assim: olha, eu estava aqui. Olha esses seus dons. Olha para a sua vida, para a beleza que é a sua vida. Porque o tempo todo eu te amei, o tempo todo eu cuidei de você. Por isso não perca a alegria, não perca a esperança. Deixa Ele dizer: eu estou do seu lado, eu estou contigo e não abro. E silencie. Simplesmente permita-se ficar na presença do nosso Senhor. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.